Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Arduino e microcontroladores AVR. Podemos gerar sons com Arduino e até mesmo músicas. Vimos na aula passada aquele exemplo do jogo da memória, o Genius, que geramos tons com a biblioteca Tone do Arduino para cada botão pressionado. Hoje vamos demonstrar como gerar música mesmo e um exemplo de uma música completa em Arduino para você conferir. Tá bem interessante a aula de hoje? Segura aí! Se cadastre em nossa loja online wrkits.com.br, muitos componentes eletrônicos e kits de desenvolvimento, além de apostilas e tutoriais. E você também tem certificados dos nossos cursos online. Clique em cursos online, aqui em certificados, e você pode, por exemplo, adquirir o certificado do módulo 1 do curso de Arduino e microcontroladores AVR. Estamos aqui no Proteus para fazer umas simulações breves e esperamos que vocês consigam compreender como são gerados os sons a partir do Arduino. Basicamente, os sons, os tons, as notas musicais que conseguimos ouvir são frequências. Frequências que variam de 20 Hz a 20 kHz, que é aquela faixa que o ouvido humano consegue escutar. E aí cada nota musical tem a sua frequência específica. Vamos pegar aqui um gerador de pulso, pulse, clicar aqui. Por exemplo, o Lá maior, vamos colocar uma amplitude de 5 volts. O Lá maior é 440 Hz. Damos um OK. E aí vamos pegar aqui os componentes, um sounder da biblioteca ativa, duplo clique, conectar aqui, pegar o ground e vamos conseguir ouvir a frequência de 440 Hz. Se eu der um play, aí está o som de 440 Hz. E o interessante é que quanto mais alta a frequência, mais aguda a nota que iremos escutar. Por exemplo, se eu aumentar a frequência para uns 600 Hz, você vai escutar um tom mais agudo. Aí está. Da mesma forma, quanto mais baixa a frequência, mais grave o som. Se eu diminuir para uns 200 Hz, vamos ouvir um som mais grave. Então perceba que com isso podemos gerar melodias facilmente utilizando o Arduino e sequenciá-las no tempo da música. Outro detalhe interessante, vamos pegar como base os 440 Hz, é que podemos ouvir novamente o Lá mais agudo. Será a mesma nota musical, só que mais aguda. Então ouçam os 440 Hz. E como ouvir a mesma nota, só que uma oitava acima? Simples, dobrando a frequência. 440 vezes 2 dá 880. Damos um play. É exatamente o mesmo tom, só que uma oitava acima, mais agudo. Por que uma oitava acima? Porque as notas da escala diatônica são 7. Então, a oitava nota é a repetição da primeira como referência. No caso aqui, estamos utilizando o Lá como referência. E é muito comum em engenharia você ouvir o termo oitava. Quem estuda engenharia já deve ter estudado o diagrama de Bode. E, por exemplo, em uma determinada análise do diagrama, você vê lá que determinada assíntota designa um decaimento de 10 dB por oitava. Isso significa que toda vez que dobra a frequência, a amplitude cai 10 dB. Então, por isso que utilizamos o termo oitava. Vem da música, as notas musicais. Da mesma forma, se dobrarmos esta frequência aqui, multiplicarmos este valor por 2, teremos o mesmo tom, só que mais uma oitava acima. 2 oitavas acima em relação a 440. Compreenderam? Então, assim, com isso, facilmente desenvolvemos, facilmente depende, né? Para os músicos é bem mais fácil de desenvolver as melodias para o Arduino,
você pode imaginar o nosso hardware de hoje. Este sounder aqui vai ser utilizado, vamos utilizar um transdutor piezo. Vamos aqui no Google. Se você escrever transdutor piezoelétrico, vindo aqui em imagens, é essa chapinha metálica aqui. Essa chapinha metálica muito utilizada em telefones antigos. Então, ele tem um metal, ele tem o transdutor piezoelétrico, um isolador e mais um metal. E aí ele vibra de acordo com a tensão aplicada. Então, há uma deformação nesse metal. Esse cara pode ser utilizado para sensores de pressão, pois da mesma forma que enviando uma tensão ele se deforma, o material se deforma, se deformarmos mecanicamente o material, ele gera uma tensão nas saídas. Ou seja, é bem interessante. E para você saber as notas, você pode digitar aqui frequência das notas musicais. E aí certamente vai encontrar tabelas. Fá sustenido 370 Hz, aqui o Lá 440, o Dó 523,30 Hz, Dó sustenido e assim por diante. Vamos então pegar o nosso Arduino. Vamos conectá-lo na USB, eu vou utilizar o Arduino Uno. Conectando aqui na USB, aqui está ele. Plugado na USB, vamos abrir aqui a IDE. Carregando a IDE. E aí você consegue encontrar diversos códigos no Google para diversos temas, diversas melodias. Tem bastante material neste assunto. Então vamos abrir aqui o código. Aqui está ele, Open. E eu escolhi para hoje a Marcha Imperial. Quem aí é fã de Star Wars? A Marcha Imperial, o tema do Darth Vader. Vamos ouvir a Marcha Imperial no Arduino. Você pode procurar por diversas músicas ou criar as suas baseando-se neste código aqui. Então o código implementa uma função para gerar os tons, chamada de beep. O autor aqui chamou de beep. E aqui está a música da Marcha Imperial. Aqui tem a referência para você ter mais detalhes. Basicamente colocamos a nota que queremos aqui. E aqui do lado é o tempo de execução. Então, você tem defines as notas musicais aqui, com a respectiva frequência do lado. E aí elas estão cifradas. O Dó é C, o Ré é D, o Mi é E e assim por diante. Você pode pesquisar por cifras caso não conheça as cifras das notas musicais. E vamos fazer uma pequena alteração neste código aqui. Vamos adicionar um parâmetro a esta função. Vamos colocar char oitava, Ctrl C, Ctrl V, ponto e vírgula, e a nossa função beep. Estou copiando o protótipo delas porque na biblioteca do Arduino, na ideia do Arduino, não há problema em não colocar o protótipo das funções desenvolvidas a priori. Então, das funções auxiliares no início, mas na linguagem Seance temos que colocar os protótipos e boas práticas de programação dizem que é recomendável ter o protótipo aqui das funções auxiliares utilizadas, porque o cara que vai ler o seu código, ele quer saber quais funções você criou no código. Então, para ele não ter que ir lá no final, após o loop infinito, ver quais funções, fica mais simples se tiver protótipos já com uma prévia do que elas fazem. E lá embaixo, aí o desenvolvimento total. Aqui em oitava, vamos fazer a multiplicação pela respectiva nota. Então, aqui vezes. Ou seja, o parâmetro que eu botar, eu vou multiplicar a frequência que eu quero gerar. Então, aqui começa com Lá. Vejam que esse A é a cifra para a nota Lá, 440 Hz.
O parâmetro que eu colocar aqui vai multiplicar o A. Se eu colocar 1, serão os 440 Hz. Se eu colocar 2, é 1/8 acima. Aí para ter 2/8 acima eu tenho que colocar 4, multiplicar o 440 por 4 e assim por diante. Vai demorar um pouquinho, porque eu vou colocar em todos aqui, então vou dar uma pausa no vídeo e aí depois, quando estiver pronto, eu retorno. Estamos de volta, eu já coloquei aqui oitava multiplicando cada uma das notas. Nossa melodia completa está aqui, como você pode ver, com os respectivos tempos. E aí o parâmetro oitava multiplica cada uma das notas aqui nos parâmetros da função bip. E aí o que vamos fazer no loop infinito é chamar a função com o parâmetro 1 primeiro, que aí roda no tom original, e aí vamos chamar de novo com o parâmetro 2, e aí chamar de novo com o parâmetro 4. Ou seja, ele vai tocar 1/8, depois ele toca 1/8 acima, depois 2/8 acima, e depois repete tudo aqui no loop infinito. Tudo certo agora, vamos fazer o upload para o Arduino. Compilando e fazendo o upload novamente para o Arduino Uno. Ok, deve estar rodando a nossa melodia. Vamos conectar o piezo, conecto no ground e no 8. E já está rodando aí a nossa marcha imperial. Vamos escutar a primeira versão e ver se ele roda 1/8 acima logo depois. E aí vejam que é bem simples de você desenvolver melodias aqui no Arduino. Está quase terminando. Foi 1/8 acima, ó, bem bacana. E depois que terminar vai rodar mais agudo ainda. Vamos aguardar um pouquinho. E aí vocês podem trabalhar este código das diversas formas possíveis, colocando outras oitavas, outros tempos para a música. Ó, agora está 2/8 acima da original. Beleza, então está funcionando. Mais um projeto para você desenvolver aí com o seu Arduino, beleza? Esse foi mais um vídeo do seu curso de Arduino. Clique em gostei, favorite o vídeo, compartilhe com todos os seus amigos e se inscreva aqui no canal se é novo por aqui. Clique aqui embaixo em inscrever-se, que aqui tem vídeo todo dia. Assim você pode acompanhar todas as nossas novidades, os cursos, os tutoriais e os projetos do canal. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje, deixe o comentário aqui embaixo e nos siga em todas as redes sociais. Aquele abraço e até a próxima!